adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo a mais um podcast e hoje iniciamos nossa série aqui T100. No episódio anterior, se você não acompanhou e já está assistindo esse episódio que será sobre ansiedade, te recomendo a voltar. Estou te pedindo para você não assistir esse, para você voltar no anterior e aprender um pouquinho sobre o medo. Você vai receber uma palavra abençoada do nosso pastor. E se você já assistiu, se você já está interagindo com a gente, então participa desse podcast que hoje a gente vai falar sobre ansiedade, não é mesmo? Pastor Edson, seja bem-vindo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Alice aqui também conosco. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, né? Então, como o Danilo falou, é um dia especial. Se você não acompanhou o episódio anterior, vá lá. Você vai ver que você vai ser muito abençoado e não só por aquele, pelo de hoje também, que será maravilhoso, será impactante, tem novidades aí. Tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida, vai ser poderoso em nome de Jesus. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, pastor? Sobre ansiedade. Acredito eu que muitas pessoas estão vivendo sobre ansiedade pela pressão da vida, né, da correria do dia a dia, né? E hoje é um tema que 80% da população mundial está sofrendo, né, sobre ansiedade. A ansiedade, pastor, o que você definiria ela como uma doença psicológica, uma doença que ela afeta o nosso físico, ao mesmo tempo o mental, ou você acha que a correlação dela está distinta uma da outra, cientificamente falando? Olha, primeiramente a gente tem que entender que hoje é um tema que tem que estar atento, porque são mais de 300 milhões de pessoas que estão passando por isso anualmente no mundo, né? Então é um número muito alto, então precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter muita atenção, porque é um dos start do momento, né? O que a ansiedade ela causa? Ela vai causar um transtorno físico e não só físico, também psíquico. Então são duas áreas que ela vai afetar diretamente, a mente e o corpo. São sintomas que eles vão desencarretar por um sintoma chamado ansiedade, né? E a gente vai decorrendo aí, a gente vai falar sobre isso. Mas ele tanto afeta o corpo, quanto afeta também a parte do psique, da mente, né? Então, ela é um pouco preocupante, ela precisa ser sanada aí o quanto antes possível. E a ansiedade, então? Vamos direto nela. A ansiedade seria o quê, pastor? A ansiedade, ela vai ser gerada em intermédio de várias formas, né, Danilo? Então, ali vai vir por intermédio de uma preocupação. A gente estava conversando aqui no estúdio a respeito disso, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, ela está na faculdade, vai fazer uma prova. Então, ela tem 15 dias para fazer. Então, ela vai ficar preocupada por aquilo, 15 dias. Durante esses 15 dias, ela talvez não come bem, não dorme bem. Vai ser o processo que ela vai viver aqueles dias por causa desta prova. Outros vão ser devido a um problema de trabalho, outros, né, devido a um momento ali de perca, de dificuldade que viveu na família. Então, diante daquele tempo, cada um tem o seu luto, né? E a gente entende que tem pessoas que saem de um luto mais fácil que o outro. Sim. Outros não conseguem sair tão facilmente. Então, a ansiedade ela vai vir diante de uma situação que aquela pessoa vai passar no momento. Né? E ela é distinta. Cada ser humano é único e cada um vai passar pelas suas demandas, pelas suas dificuldades, pelos seus anseios, né? O que a gente não pode é permanecer na ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. Então, a ansiedade ela vai ser startada por diversas situações diante da sociedade, né? Então, cada pessoa vai passar por um problema, uma dificuldade, enfim. E essa ansiedade, ela não pode ser contínua e a gente vai aprender sobre isso hoje. Né? Tem pessoas que estão ficando continuamente ansiosas e aí, na verdade, ela está tratando a ansiedade e o negócio já teve um outro start. Exatamente. Então, a ansiedade nada mais é do que um processo natural nosso, né? Então, a gente tem ansiedade para fazer uma prova ou ansiedade para receber algo que a gente conquistou, né? Mas não chegou na data ainda prevista. Então, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Mas como você falou muito bem, a gente precisa ter esse autocontrole e saber até que momento essa ansiedade deve permanecer e deve ficar com a gente para que a gente tenha esse autocontrole da situação, né? Muito interessante isso daí. E hoje em dia, pastor, você encontrou algum caso de uma ansiedade que chegou ao extremo, que a pessoa começou a entrar numa depressão profunda ou até mesmo não conseguiu sair dessa performance da ansiedade? Por esses dias, né, a gente tem acompanhado muito, devido à questão do podcast, tudo isso que está acontecendo, que tem sido positivo, né? Primeiro, parabenizar por isso, né? Nós, né? Está sendo muito bom. Essa palavra que a gente tem discutido aqui, né? As mensagens que você traz para nós
tem edificado muitas pessoas, né? E esse feedback que as pessoas aí estão nos assistindo, está trazendo é muito importante. Então é muito importante você deixar o seu comentário, participar aqui com a gente, seguir as nossas redes sociais, seguir o pastor lá na rede social dele, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida dos seus familiares. Então compartilhe esse vídeo para as pessoas próximas a você, compartilhe sobre esse tema que está mundialmente sendo falado e, é claro, também faça parte aqui dessa nossa jornada, que eu tenho certeza que será uma série que vai transformar a sua vida. E quero te agradecer sua vida, pastor, sua vida abençoada aqui, que está iluminando muitos caminhos por aí. Eu que agradeço, né? Que eu tô falando a questão do propósito, né? Deus não une pessoas. Exato. Deus une propósito. Então nós estamos diante de um propósito de Deus e isso tem edificado. Então, assim, diante dessas semanas, desse engajamento aí, né, através das redes sociais, tem muitas pessoas nos procurando, não somente pela internet, Exato. mas também a questão do auxílio até mesmo dentro da nossa igreja. E a gente vê que essa questão ela só não acontece do lado de fora, para quem não está na igreja ou quem tem uma vida secular normal, Sim. não. Isso aí é de uma forma geral. Até vou contar algo rápido a respeito de algo que aconteceu quando eu estava vindo para cá. Né, eu ia passar no posto de gasolina e aí eu atravessei uma rua. Na rua tava o pare para outra pessoa que estava vindo na outra faixa, né? E estava escrito pare no chão para ela. E essa dificuldade, essa demanda da preocupação, da ansiedade, não sei se é para chegar no trabalho, eu sei que essa pessoa estava fazendo, ela começou a buzinar para mim. Ela buzinou, eu coloquei a cabeça para falar, amigão, o pare estava para você lá. O pare estava para você, você percebeu o pare. Então as pessoas estão tão ansiosas que elas não estão percebendo nenhuma sinalização. Tem pessoas que estão atravessando sinal vermelho por causa da ansiedade. Uhum. São coisas simples, parece ser simples, mas pode ter um acidente. Pode causar, né, grandes problemas aí, não somente emocional, também vai vir danos materiais, morais, enfim. Muitas coisas estão acontecendo devido a essa temática, a ansiedade, né? Então precisamos tomar muito cuidado, né? Precisamos estar muito atentos com essa eu costumo dizer que isso é um transtorno emocional, né? Só que é um transtorno que, se você não cuidar, ele pode gerar crônico e isso aí pode desencadear outros problemas como, né, síndrome de burnout, pode desencadear síndrome do pânico, pode desencadear TDAH, e aí você está diante de um consultório que você está tratando um sintoma e, na verdade, você está com outro sintoma. Tem muitas pessoas que estão tratando ansiedade, estão com síndrome do pânico, né? Então, precisa ter bastante atenção nessa questão, Danilo. Muita atenção. Muita atenção, porque, assim, tem muita gente que acha, assim, a ansiedade, ela não vai me pegar, né? Ou até mesmo uma depressão não pode me pegar. Tem gente que acha que isso ainda é brincadeira, né? E não vê como isso é algo sério que pode acarretar não só o seu agora, mas o seu futuro. Como você falou, deu exemplo aí, citou da questão da pressa que as pessoas estão, né? De parar ali no pare, respeitar o semáforo, né? Não, estão cruzando, estão correndo nessa ansiedade, nessa loucura de ir para o trabalho sem pensar, sem projetar nada, né? Todo mundo tá nessa loucura, nessa ansiedade para tudo na vida, né? Eu pego alguns casos na academia que a pessoa quer emagrecer para hoje. Para se falar que é daqui 3 meses, já não aceita. Aí já começa a recorrer a procedimentos estéticos, essas injeções, né, que estão na moda, e aí acaba saindo do processo natural, do processo natural. E quando sai fora do natural, meu amigo, aí a coisa não fica legal, né? Então, hoje em dia as pessoas têm que ter muito cuidado, têm que ter muita conscientização sobre a questão dessa ansiedade, né? Se a gente pegar, apesar dela ser algo falado secularmente, mas antigamente lá na Bíblia já tinha, né, essa ansiedade com os líderes ali, né, da Bíblia, né? Jeremias, Moisés, Elias, né? Então Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento dele, né? Justamente porque ele estava em conflito com ele mesmo, aquela ansiedade com o seu chamado ali como profeta, né? Então você vê que isso já tinha lá antigamente. Então a gente está falando do processo da civilização humana, do ser humano desde o princípio da criação. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia a gente é ser humano e justamente com tecnologia, com o excesso de informação que a gente vem obtendo, essa obesidade de informação, isso vai gerando, né, essa sinapse, esse excesso de informação vai gerando um estresse mental e a gente fica o tempo todo cansado, fadigado, que é isso que a gente vai falar agora, né? Quais são, pastor, os sintomas aí de uma pessoa que já está numa ansiedade aí? A gente tem que entender, diante disso que você falou, é muito importante. A ansiedade, desde a Bíblia, ela é tratada. Depois eu quero deixar um texto aqui para falar sobre isso. Você vai ver lá atrás, o próprio Deus já tratava a questão da ansiedade, né? As pessoas elas andavam ansiosas.
E hoje, com as redes sociais, com essa questão de informação rápida, as pessoas estão se tornando ainda mais ansiosas. Você tira a base por uma mensagem que você manda para alguém. Se a pessoa visualizou, ficou azul, ela não te responder, você já fica preocupado. Pô, mas por que não respondeu? Pô, mas já tá azulzinho. Né? Alguns já estão deixando a opção nem de deixar azulzinho mais. Exato. Né? Como se você não tivesse visto ali, mas você vê pelos detalhes. Como que as pessoas estão ansiosas? Ela não consegue ficar mais... Hoje você pega uma criança para assistir um filme, pô, você ficou 1 hora dentro do cinema, a criança já não quer mais. Então, assim, você vê o nível de ansiedade. Por quê? Porque ela tá ali, ó, nos videozinhos curtos, 30 segundos, 20 segundos. E isso tá deixando nossas crianças ansiosas e não só ansiosas também. Né? Você tá gerando muito transtorno de TDAH. Um dos maiores causadores de TDAH hoje em dia é a questão celular e computador, jogos. Né? Você monitorar hoje, o meu filho, eu monitoro ele. Meia hora na parte da manhã se você estiver em casa, meia hora na parte da tarde, meia hora à noite. Passou disso aí. Mas, pastor, passou disso aí, já vou falar do sintoma aí. Passou disso aí, eu tô viciado sim. Se você levantou de manhã, você já pegou no celular, você já tá viciado, cara. Você não conseguiu nem fazer o primeiro processo, que é levantar, escovar os dentes, se arrumar, beber um café, fazer o natural que nós fazemos tranquilamente antigamente. Então, isso já também gera a questão da pessoa, ela já está em um excesso de ansiedade. Por quê? Porque ela não consegue nem levantar para fazer o processo natural, lavar o seu rosto, escovar o seu dente, processo natural, né? Então, diante disso aí, são muitos sintomas que eles são até confundidos com síndrome do pânico, entre depressão, entre outras coisas, né? Mas um dos sinais aqui, ó, da ansiedade mais comum é a boca seca. Você vai ver que isso é natural quando você vai conversar com uma pessoa que está com ansiedade. Inclusive, essa semana eu conversei com uma e ela foi falando esses sintomas pra gente, né? Braços dormentes, formigamento. Pessoas começam a ficar continuamente com formigamento, braço dormente. Conversei com um rapaz aí também essa semana passada a respeito disso, ele estava com esse sintoma. Náuseas, a pessoa chega até o ponto de ter náuseas, diarreia. Né? Você vê como é que o negócio vai ampliando. Né? Problemas digestivos, calafrios, suores, tremores. Não, tudo isso aqui diante de um sintoma de uma enfermidade, de um transtorno, né? E você vai ver, ó, dores no peito, respiração cardíaca, tudo algo mais profundo, algo que vai... Né, afligindo o corpo. É onde eu falei pra você. Você falou que a ansiedade, eu falei, ela começa com um transtorno, só que ela não só afeta mentalmente, ela afeta o corpo, porque ela está interligada, né? Mente e os aparelhos digestivos estão interligados. Não tem como hoje você desconectar, por isso que gera todo esse transtorno. Então, às vezes as pessoas estão vivendo isso aí, tá achando que tô com gastrite, tá normal. Cara, procura saber. Exatamente. Pô, mas eu já fui no médico, já fez exame, já fez isso, já fez aquilo, não consegue resolver. Isso aí tem a ver com problema emocional. A pessoa ela precisa entender que ela está precisando de auxílio, de uma ajuda, e ela tem que buscar ajuda. Ela já chegou no extremo dela, né? Que ela já está afetando o físico dela, que ela já não tem esse controle, né? Sim, passou do controle, né, Danilo? Do controle da pessoa. E a pessoa já saiu fora, tá dentro desse transtorno. Ela não consegue achar uma situação. Eu falo isso com propriedade, porque eu cheguei a ter uma crise de ansiedade muito forte, pastor. E eu lembro que nesse período, eu senti meu braço dormente, minha boca entortando, eu falei, vou infartar. E eu fui parar no hospital, na UTI, e aí a médica falou, não, calma, tá tudo bem, respira. Senti aquela falta de ar, aquele tremor, boca seca, eu falei, vou ter um infarto, taquicardia aqui que tá me matando. Não, era um nível de estresse, de ansiedade muito alto. E hoje em dia as pessoas têm esses sintomas e acham até mesmo que já está, né, chegando numa condição aí de óbito, mas não é. Nada mais do que o mental ali sendo afetado, já chegou no seu ápice, essa ansiedade, esse estresse, que a pessoa já não consegue mais ter o controle do próprio corpo. E eu passei por isso. Eu lembro que eu tive que parar tudo, tive que dar essa respirada, tive que parar de trabalhar por um período, cheguei a ficar 1 mês sem trabalhar, só em casa, repousando, descansando a mente, porque ela é imperceptível e a gente acha que está tudo bem, a gente acha que, vou parar de ficar vendo a tela do celular por um período, vou parar de ver TV, não vou assistir, não vou ficar tendo excesso de informação, mas não, é um processo de dentro para fora. Eu lembro que eu fiquei 1 mês para eu poder recuperar, 1 mês me alimentando bem. A alimentação tem total importância nesse papel também, né? Essa pessoa, quando ela começa a ficar no nível de ansiedade muito alto, ela não consegue comer, já percebeu? Sim, não sei se chegou a acontecer com já você. Aconteceu, eu não sentia fome. Sim. Eu não tinha fome, eu ficava sem comer, chegava a hora do almoço, não estou entendendo por que eu estou sem fome. Aí às vezes eu queria descansar, não queria comer, aí chegava na janta sem fome de novo. Eu lembro que eu perdi mais de 5 quilos. Sim, e a mente não desliga, né? Não desliga, o tempo todo você querendo
tirar aquele pensamento, aquela ansiedade, às vezes você não estava pensando em nada, mas você queria tirar aquele peso, que aí já começa a cometer o cansaço, né? Fadiga no corpo muscular. Então, tudo isso daí aconteceu comigo, e tudo isso daí são coisas que vai passando despercebido, e só quando chega num nível muito hard que a gente fala, opa, preciso parar e respirar. Então, se você encontra nesse período de dificuldade, estar, né, ansioso, com dificuldade para fazer as suas tarefas diárias, não consegue se alimentar, cansaço, insônia durante a noite, então é um alerta muito grande para você aí, para você prestar atenção no seu dia a dia, como que você está levando sua rotina de trabalho, o que você está consumindo, porque o excesso de informação também, ó, gera uma obesidade mental que te leva também a ter uma ansiedade, né, pastor? É tanta ansiedade, alguns que não têm a vontade de comer, outros já comem excessivamente. Exatamente, principalmente açúcar. Criança, tem que tomar muita atenção com criança. Nossa, mas meu filho está comendo tão bem. Pera aí, analisa se é saúde ou se ele não está comendo por um problema emocional. Ah, meu marido está comendo tanto, cara, está comendo tão bem. Pera aí, está comendo bem ou está exagerado? Uhum. Então são detalhes que ele desacelera a vontade de comer, ou desacelera. A pessoa come, ela come um prato de comida, ela já está satisfeita, mas ela quer mais. Então ela vai acabando descontando na alimentação aquilo que está aqui dentro, problema emocional. Então é muito caótica essa questão também. Então são duas extremidades. Você falou do retirado da comida, mas também a comida em excesso, ela acaba sendo prejudicial e a pessoa provavelmente também está num nível de ansiedade alto ali também. Exatamente. E recentemente eu estava vendo um artigo falando sobre isso, né? Que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. O que a gente está comendo, está alimentando ali, está conectado junto com o cérebro. E algum dos alimentos que tem, que se você já está nesse nível de ansiedade, ele acaba tendo uma predisposição maior, são açúcares, carboidratos, cafeína, Sim. que ela vai aumentando esse nível de ansiedade. Então tem que ficar muito alerta. Se você já está nesse nível aí, ó, ansioso, está ingerindo muito açúcar, ou parou de comer, está ingerindo um nível de cafeína muito alto, já é um grande alerta para você recorrer a uma ajuda importante. Com certeza, é muito importante, né? E hoje tem bastante chá natural, né? Você não precisa buscar em farmácia. E a outra preocupação dentro disso aí, né? Você vê que uma coisa vai puxando a outra. O pessoal começa a se automedicar sozinho em casa. Exato. Não sei se você percebeu, tô com uma dorzinha aqui, começa a se automedicar. Se automedicar e uma coisa vai levando a outra. Aí começa no intestino e vai indo. Quando vai ver, tá com um probleminha em outra, tô com dor nas costas. Uma coisa está encarretando a outra. E às vezes a pessoa está tratando uma coisa, o problema é outro. Então, muita atenção, você que está em casa aí, que acha que é um doutor, que é um médico, você não é médico. Se você está com alguns sintomas que você costumeiramente não tem sobre a sua vida, primeira coisa, não fica se automedicando. Procure um especialista, procure um profissional e vai detectar o que você tem, para que você não venha ficar se automedicando. Isso aí vai gerar muitos problemas, né? Tem muito hoje remédio que está atacando muito o rim, está atacando muito o fígado e está dando muitos problemas. E aí a questão vem vindo tantos transtornos que vai acontecendo de enfermidade baseado em algo que já dava para ter sido sanado no começo, né, Daniel? Exatamente. E as pessoas estão... Uma coisa vai puxando a outra, vai acarretando a outra, né? E aí ela vai se medicando, aí gera outro problema fisiológico nela, e ela tem que procurar o médico, porque já afetou várias áreas aí, sendo que poderia ter recorrido a antes, né? E pastor, diga pra gente qual que seria o primeiro passo ali. Me identifiquei que eu estou com ansiedade. A gente sabe que é só uma que a gente tem que recorrer, né? Mas o primeiro passo, estou ansioso, bateu aquele bornô. Estou cansado, fadigado, não consigo pensar, não consigo processar, não consigo nem orar. Porque já aconteceu isso comigo, pastor. Eu não tinha força para levantar, não tinha força para mais. Minha rotina era levantar, comer, dormir. Comer, dormir. E levantar no outro dia. Então não tinha força para nada. E as pessoas chegam nesse nível, né? Eu cheguei nesse nível. E qual seria o primeiro passo aí? A pessoa que está desanimada, está cansada, não consegue nem ter aquela força para orar com Deus. Às vezes a gente tem que detectar dois detalhes da questão da oração. Tem a oração de socorro. E aquela oração que você é hábito aí, e ali você tem um tempo de qualidade, você vai ter um tempo maior na presença de Deus. E muitas das vezes isso aí é válido também. Mas tem a oração do desespero. Pastor, mas como assim a oração do desespero? A Bíblia diz que Pedro estava afundando, até falei um pouco semana passada, né? Pedro não teve outro tempo a não falar assim, socorre-me. A oração mais curta da Bíblia, socorro. A Bíblia diz que Jesus foi, estendeu as mãos e levantou, né? Então eu queria deixar aqui algo rapidamente, né, a você. O único caminho que você vai ter hoje, de início,
saber que tem alguém que está regendo todas as coisas. Esse alguém é Deus. E se você não conseguir ter confiança plena nele, ninguém vai poder te ajudar. A primeira coisa aí na questão da ansiedade é você confiar plenamente em Deus. Eu queria deixar um versículo aqui rapidamente, Danilo. Sim, fica à vontade. Olha aqui que diz em Filipenses, né, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim, ó: não fiquem preocupados. Em algumas tradições, a tradução vai dizer ansiosos. Por coisa alguma, por nada. A Bíblia já dizia isso lá atrás, por coisa alguma. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e guardará a sua mente em Cristo Jesus. Então, a importância, querido, de você hoje aplicar sua confiança em Deus. Nós vamos ver homens na Bíblia que passaram por momentos trágicos da vida. Ele diz que na angústia dele, ele clamou ao Senhor. E Deus o ouviu. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus vai nos ouvir. Mas muitas das vezes, no momento, a gente consegue ser sabotado pela nossa mente e achar que Deus não nos ouve mais. Querido, indiferentemente de religião, entenda que todo caminho nos leva a Deus. As lutas nos levam a Deus, as provações nos levam a Deus. E a gente entender que muitas das vezes esse processo que a gente está passando não é para a nossa morte, mas é para Deus nos edificar. Né? Há coisas na nossa vida que Jesus disse que o Pai, ele é o agricultor. E o agricultor, sendo agricultor, ele vai fazer algumas podas em nossas vidas. Exatamente. Essas podas é para a morte? Não. Eu trabalhei na roça, eu sei como é que funciona. Eu trabalhei com a questão da uva. Uhum. A uva, depois que ela teve o processo ali dela ter dado ali aqueles cachos maravilhosos, cara, eu lembro que meu tio ia na outra semana e começava a podar tudo. E eu não entendia. Eu falava, pô, mas se esse ano deu frutas extraordinárias, para que ele vai fazer esse processo de tirar aquele galho bom? Mas a Bíblia diz em João capítulo 15 que Deus, ele limpa para que vades dê fruto. Então tem pessoas que estão passando por um processo de ansiedade por um problema, por uma dificuldade, por uma perca. Entenda, querido, que tudo que você está sendo arremetido te leva a Deus. E não é para a sua morte, é para a edificação da sua vida. Deus está te podando para que você dê mais frutos, para que você seja mais fecundo, mais frutífero. Entenda que de um nível de unção para outro há um deserto, há uma dificuldade. Entenda que de um nível de prosperidade para o outro, tem pessoas que vão conhecer a escassez. De um período para outro, de uma vida abundante familiar, ele vai passar por uma crise no casamento. Tudo isso não é para a morte, não ande ansioso por coisa alguma, mas coloque diante de Deus. Se você já procurou recursos de médicos, se você já procurou recurso de terapeutas, se você já procurou recurso de psicólogos e é válido, hoje eu estou te dando esse conselho à luz da palavra. Faça as suas súplicas e as suas orações ser conhecida diante de Deus. Segunda coisa diante disso que eu entro como a primeira, confie. Porque a palavra de Deus diz assim, entregue seu caminho ao Senhor. Confia, e confiar é entregar e cegamente entender que Deus está no controle de tudo. Ainda que esteja de cabeça para baixo, Danilo, Deus está no controle. Então faça a sua oração, seja ela de socorro. Deus, não aguento mais, me ajuda. É isso que ele espera de você. Ele só espera o socorro, um pedido de ajuda, uma oração de desespero que seja, porque ele está ali a todo momento para te ajudar. Ele está a todo momento para nos ajudar. Então é isso. A primeira parte é chegar a Deus. Se essa pessoa já chegou num psicólogo, ela já está num processo de tratamento há tempos, e ela não consegue ter esse recurso, já foi para terapeuta, já procurou todos os recursos, querido, ainda há um recurso chamado Jesus. Deus é o recurso para a tua vida, para a tua alma. A Bíblia diz que Ele produz paz, não somente na nossa mente, mas também no nosso coração. E essa paz se dá no espírito, Danilo. É pessoas com o espírito perturbado, desinquieto, pessoas que estão vivendo um momento de infelicidade. E isso é importante, a pessoa entender que ela precisa do auxílio de Deus, colocar diante do Senhor suas orações e suas súplicas. Exatamente, porque as pessoas chegam num nível, elas se sentem sobrecarregadas, né? E aí o único que leva o nosso fardo é Jesus Cristo, né? Que redimiu todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, e é o único que consegue nos ajudar nos momentos das dificuldades. E falando nisso, meu testemunho é sobre isso, né? Que essa minha dificuldade, e era, apesar do momento eu não consegui fazer, né, aquela oração, aquela súplica, mas eu tinha minha fé. Eu sabia que seria um momento, assim como a história de Jó, né? Que ele passou por um momento, foi, né, atacado de diversas formas, família, perdendo os bens e tudo, e depois ele tinha fé em Deus. E depois ele foi ressarcido com bem mais do que ele tinha. Então, se você está nesse momento, se você está se sentindo sobrecarregado, perseguido, homens da Bíblia foram perseguidos, foram prejudicados,
prejudicados em algum momento na propagação do evangelho. Então, saiba que se você tem alguma dificuldade, se você está passando por algum desafio na sua vida, lembre-se, como o pastor falou, não é para sua morte, é para o seu crescimento espiritual, profissional, pessoal, que eu tenho certeza que é da sua dor, dessa dor que você está sentindo hoje, que será o seu sucesso da manhã, o seu propósito, que Deus tem grande coisa na sua vida, né, pastor? Exatamente. É sobre isso. Entenda como uma fase de transição. Transição. Entendeu? A borboleta, né, quando ela está dentro do seu caçula, ela está numa transição para algo mais bonito, algo melhor. Então, na vida é tudo transição, tudo passageiro, tudo processo. Isso aí é interessante, né? Sabe por quê? Porque ninguém pode ajudar a borboleta. Tem situação que a gente vai enfrentar que é só a gente e Deus. Você não pode ir lá abrir o casulo para ela, né? Exatamente, pastor. Exatamente. Falou muito bem interessante isso que você remeteu. É, porque tem situações que a gente já procurou todas as ajudas possíveis. Exato, porque não adianta vir outra pessoa interferir no processo. Esse é o seu processo. Esse é o que você tem que passar, o que você tem que viver. Mas a pessoa ela tem que estar ali com o coração aberto para entender desse propósito. Porque tem gente que tem o coração duro, já não quer saber de nada, não precisa disso, e vai fazer, aí vai ter que dar a volta, aí a dificuldade vai ser pior, que nem o povo quando estava saindo do Egito. Tinha um propósito. Estava saindo, Deus falou, é aqui. Aí saiu, desviou, ficou perdido 40 anos no deserto. Então, se Deus falou que é isso, tenha paciência, espera, acalma, né? E que o propósito vai ser cumprido na vida de cada um. Verdade, as pessoas elas andam ansiosas. Deus prometeu uma coisa que é que acontece amanhã. Exato, para ontem, né? Então tem coisa que você está num tratamento aí, existe tempo, existe perseverança e existe coragem para enfrentar. Você precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem. Coragem, né? Você falou a palavra certa, pastor. Você precisa ter coragem. Você não pode entregar os pontos. Cara, uma pessoa que já venceu tantas coisas. Exatamente. Tanta dificuldade já passou. Já passou por coisa pior. E aí o inimigo acaba subornando a mente. Aí entra a parte espiritual. Se a pessoa não estiver atenta, o inimigo vai conseguir sabotar ela também. Porque aí o inimigo ele vai tirar de um portal que é humano, ele vai pegar a parte espiritual e ele vai trabalhar nisso. Exato. Então, onde entra a parte espiritual. E Pedro vai dizer assim, ó, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele, que é Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se até hoje essa pessoa que está nos ouvindo, né, ela está em pé, não tem alguém cuidando? Tem. Não existe um real propósito, a pessoa já tentou se matar, já bebeu remédio, já fez tantas coisas. E ela está em pé, ela tem que entender que tem um real propósito da vida dela aqui na Terra. Exatamente. Você tem um real propósito, Deus te trouxe para um propósito dessa Terra. É como eu falei outra vez, você nasceu para dar certo, cara. Mas basta você querer que as coisas dê certo. E para dar certo, você vai ter que confiar plenamente em Deus, lançando sobre ele toda. A Bíblia não diz para lançar metade. É lançar toda. É só nele que nós vamos conseguir sair desse momento. A ansiedade é o único ponto que a gente vai ter que confiar plenamente em Deus. Não que as outras a gente não vai. Sim. Vai sim, vai precisar. Mas a ansiedade é o ponto que a Bíblia mais vai trabalhar. Desde os antigos profetas até os apóstolos, Deus sempre trabalhou a parte da ansiedade. Paulo, quando ele está falando isso aqui ó, em Filipenses, ele estava aprisionado, cara. Sim. Como alguém aprisionado pode ter a paz suficiente para falar, olha, Deus vai ouvir a sua oração. Deus está ouvindo a sua pera, mas eu estou preso. Era a primeira prisão de Paulo. Paulo estava aprisionado, sem saber do que ia acontecer amanhã, se ele ia sair ou não. Apesar que da primeira prisão ele saiu. Ele saiu. Mas você Entendeu? imagina a cabeça dele como que ele era um soldado antes, né? Imagina a cabeça dele. Então ele sabia tudo que estava acontecendo fora da prisão também, né? Porque ele poderia, a vida dele ali naquele momento, poderia ser abatida, né? Estava em risco ali. Estava em risco. Então ele tinha que confiar plenamente. Pedro, quando ele está ali em Atos dos Apóstolos, quando aprisionam Pedro, né? E Pedro está ali confiante em Deus. E a igreja orando lá. A igreja estava orando, Senhor, olha Pedro, o apóstolo Pedro está lá preso. Quando de repente Deus enviou o anjo, entrou pela porta, abriu a prisão, as portas da prisão. Pedro saiu pela porta da frente, chegou diante da igreja que estava orando. O que é isso? Confiança. A confiança nos faz sair dessa situação, querida. A nossa confiança em Deus nos tira dessa situação de ansiedade. A sua confiança em Deus. A sua confiança no Senhor, cara. Ainda que você não saiba orar diretamente, ainda que você não saiba ler a Bíblia plenamente, cara, pratica a confiança. Pratica a confiança, porque somente ele, né? Isaías vai dizer uma coisa interessante na parte B de Isaías 9, verso 6. Ele diz assim, ó, o nome de Jesus seria não é, aqui ele não tinha vindo ainda à terra, mas passou a ser maravilhoso, conselheiro. Né? A sabedoria que eu falei para vocês na semana passada. Ele é conselheiro, ele é Deus forte que nos tira desse momento de fraqueza. Ele tem toda a força, está tudo nas suas mãos. Ele é o Pai da eternidade, ele rege a eternidade. E ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor da paz, ele tem essa paz para a sua vida, para a sua casa,
Você que está na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, as pessoas que estão aí entender, Danilo. Exatamente. Que Deus tem paz para eles. Exatamente. Se os homens da Bíblia recorreram a Deus há 2000 anos atrás, né? Imagina agora, no dia de hoje, nesse mundo secular, né? Na volta de Jesus, que está deixando muitos sinais por aí. Então, a única que a gente tem que recorrer para voltar e sentir essa combustão dentro da gente viva, né? Para poder vencer, ter coragem, para perseverar, é somente a Deus. É somente a Deus para estar na nossa vida. Falando nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês, ó, falando em Deus, está sendo aqui, ó, nas plataformas digitais, está lançado o nosso livro lá. Então o link vai estar aí, ó, na descrição do vídeo, QR Code na tela, para você adquirir esse exemplar. Danilo, para quem é esse livro? Esse livro é para você que se enfrenta com alguma dificuldade ou está enfrentando desafios na vida. Ou se você que acredita algo maior a ser alcançado com um propósito de vida, então eu te recomendo esse livro de baixo para cima. Esse livro eu conto um pouco sobre a minha jornada, os desafios que eu enfrentei, os meus traumas vencidos para se tornar a pessoa, o homem que eu sou hoje, um homem feliz, autêntico e ama o que faz. Então, vai lá, adquira o seu exemplar e venha fazer parte dessa jornada com a gente para você transformar corpo, espírito, mente. E é isso daí, pastor. Eu te falo que passei por diversos desafios na vida e tenho enfrentado muita ansiedade, sabe? E com o trabalho, com a minha rotina, não é diferente. Às vezes eu me sinto, sabe, muito agitado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tanto é que eu uso algumas estratégias, né? Eu silencio o celular, justamente eu não deixo verificado do WhatsApp, não aparece notificação na minha tela, justamente para mim ter esse controle, sabe? Para mim, porque toda hora se fez um plim, você quer olhar a tela. Instalou o celular, você quer ficar o tempo todo. Então, você fica mais tempo no virtual do que no presencial. Então, eu uso algumas estratégias, né, para não ficar nessa ansiedade por conta da minha rotina, do meu trabalho. Eu deixo também, às vezes, o celular muito tempo no bolso. Não fico entrando nas redes sociais. Eu passei um período sem utilizar as redes sociais. Fiquei um período sem postar. Mas, por conta do trabalho, a gente tem que sempre voltar, né? Eu vejo quando o pico está muito alto, aí eu dou uma parada, já aprendi, né? A gente aprende com os nossos erros. Então eu aprendi e a gente vai, né, buscando se reconectar com o espiritual, com Deus, que isso precisa estar com uma fé, com uma base alicerçada na rocha, para a gente, quando chegar a adversidade, não tropeçar e não cair, né? Eu queria que você deixasse aqui algumas ferramentas, algumas dicas para as pessoas que estão enfrentando essa ansiedade, né? Primeiro ponto, a gente sabe que é estar ali alicerçado com Deus, na palavra, né? Fazendo parte da igreja em si, né? Procurar uma ajuda de um próximo. Mas eu queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas aí que serão práticas no dia a dia. Pergunta boa, essa não está aqui no planejamento, não. Não tá? Uma das coisas importantes é visão definida do propósito. Visão definida, muito bom. Ponto. Você Gostei. tem que definir a sua trajetória, né? Seu ritmo de vida. Isso é a primeira coisa, você tem que definir. Segunda coisa, se organizar. Organização. Pessoas ansiosas, quando você está ansioso, você está desorganizado. Na maioria das vezes. As coisas bagunçam. Bagunça conta, bagunça trabalho, bagunça agenda e você fica desconfigurado. Exatamente. Segunda coisa, se organize. Terceira coisa, resolva uma coisa de cada vez. As pessoas que resolver tudo não vai. Agora, né? Não vai. Resolve um por parte. Depois que eu aprendi a fazer isso, em todas as áreas a minha vida mudou. Hoje até dentro da minha casa. Hoje eu ajudo a limpar a casa. Saí de casa hoje, minha esposa vai chegar, tá limpinho. Lavei roupa, lavei louça. Isso aí dentro do tempo que eu tenho. Exatamente. Então, o que é isso? Organização. Eu não conseguia fazer isso. Eu vou ter uma mulher melhor dentro de casa. Uma mulher mais acessível. Por quê? Eu estou auxiliando ela. Por quê? Organização. Isso é uma das. Hoje eu faço a faculdade. Já li hoje a matéria que eu vou trabalhar a faculdade. Por quê? Eu priorizei ali. Então, eu organizei. Terceira coisa, me organizei para vir para cá. Terceira coisa, a quarta coisa, eu vou ter que voltar para casa, né, pegar o meu filho, pegar a minha esposa e posteriormente eu vou para a faculdade. Então isso você tem que estar organizado, você se organizar e resolver um por vez. Exatamente. Hoje o que está deixando as pessoas ansiosas é querer resolver tudo ao mesmo tempo. Eu quero resolver todas as contas ao mesmo tempo. Aqui vai um conselho para você que está cheio de conta. Tá? Não sou da área contábil, mas quero te dar um conselho aqui, pastoral para você. Começa das primeiras. No começo do mês, se preocupa com o começo do mês. Já está preocupado com o final do mês, isso é ansiedade. Cara, deixa eu amanhã, cada dia paga o seu mal. Resolva, se está com o dinheiro de pagar do começo do mês, paga do começo do mês. Começa a se organizar.
começa a ver o quanto você ganha, o quanto você vai gastar, cara. Você tem que começar a se organizar e resolver um por parte. O problema tá lá no final do mês, deixa pro final do mês. Não que você vai negligenciar que vai chegar, não vai. Mas você precisa se organizar. Então, ó, é importante você entender isso, uma vida organizada. Então, quando você começa a ficar desestabilizado emocionalmente, você desorganiza também. Né? Então, visão definida, organizar, resolver. Então, essas 3 coisas de suma importância. Exatamente. Porque se você vai empurrando também com a barriga a situação, vai dar problema. Vai virar uma bola de neve, né? E aí vai é onde crescer entra o problema. Danilo. Então, essas pessoas, elas precisam entender isso. Elas precisam resolver uma coisa de cada vez. Começa, senta. Você não vai resolver tudo, você não é Deus. Nem será. Então, resolva uma coisa de cada vez. Exatamente. Deus fez o processo um dia de cada vez, né? A Você criação falou foi o certo. processo, né? E as pessoas querem resolver, consertar a vida num dia só, né? Processo. Exatamente. Quem foge do processo, cara, não tá preparado para viver a conquista. Exatamente. Não vai viver o extraordinário, né? É. Tem que ser um passo de cada vez, tem que viver um dia de cada... É a mesma coisa que eu falo pro pessoal, né? Que treina na musculação, né? Trazendo um pouco pra minha área. Cara, é o processo. Você tem que entender ali que um dia você vai ter que treinar perna, outro dia você vai ter isquiotibiais, outro dia peito, outro dia... Então, é o processo. Você tem que ir apreciando o processo. O mais legal da vida, da nossa jornada, cara, é o processo que a gente passa. Sim. Porque a gente não vai contar a história do final, a gente vai contar o processo. Então, a pessoa tem que aprender a olhar esse processo como se fosse uma paisagem, né? Como se fosse uma vista. Poxa, estou numa dificuldade aqui, mas eu vou sair, eu vou enfrentar essa dificuldade, não vou se me desesperar, não vou ficar ansioso, né? Vou buscar o meu refúgio em Deus, no Criador, que eu sei que Ele vai me dar essa esperança, né? E uma coisa que você falou, pastor, que eu achei interessante, né? Na questão que você trouxe essa dica, né, contábil aí, pastoral. E a Bíblia, ela é completa, né? Ela é o nosso manual de vida, seja no financeiro, seja no espiritual, no pessoal, do nosso físico. Então, o conselho que a gente traz aqui, né, é o manual do ser humano, né? Ele é o mais completo e o mais cheio de dádivas para o ser humano, né? São 15 anos no ministério, né? Então a gente já viu tudo sobre isso. Desde ansiedade no casamento, ansiedade na família, ansiedade na finança, ansiedade por um projeto, ansiedade por um sonho, ansiedade por uma viagem. Então a gente já se deparou diante de muita situação. Tem muita experiência. Muita situação. Então esses aconselhamentos que a gente passa a dar para eles, isso é tudo com experiência de vida. Lógico que cada ser humano ele é único, cada ser humano é um manual. Cara, mas diante da situação a gente está dando aqui bases de vida, de experiência, né? Aqui foram vidas realmente lançadas no altar. E é isso que essas pessoas precisam entender, né? Essa ansiedade que você está vivendo, quero dizer para essas pessoas, Daniel, não é para sua morte, querido. Isso aí vai ser para você contar testemunho. Amém. Pensou o povo ali, ó. Eu estava falando para os discípulos esse dia, eles estavam no barco, os discípulos com Jesus, e quando de repente veio uma tempestade, eles ficaram desesperados, do começo da ansiedade, atacou o nível de ansiedade daquele povo ali. E eles começaram, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí, quando de repente, eles viram que Jesus estava no barco. Falaram, rapaz, para a gente não morrer, a gente vai ter que acordar ele. Aí acordaram Jesus e falaram, Jesus, importa que a gente pereça? Importa que a gente está morrendo aqui, o senhor não está vendo? É como se Jesus olhasse para eles assim e falasse, olha, o barco que eu estou não tem morte. Olha que interessante. O barco que eu estou, Jesus dizendo para ele assim, ó, naquelas palavras, não há morte. Porque onde Jesus está é vida. É vida. Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então entenda aquilo, que essa situação não é para sua morte, ainda que a sua mente está te sabotando, ainda que vozes, porque tem pessoas que entram num processo já de ouvir vozes. Tá? Ela começa a ter alucinação e essa alucinação parte para a parte espiritual e começa a vir ataques demoníacos, satânicos contra a mente dessa pessoa. Dizendo para ela se matar, dizendo que ela não presta, que ela não vai viver. Eu quero dizer para você, essa situação não é para tua morte, é para edificação da tua vida. Jesus está no teu barco. Basta você acordar ele. Talvez em alguma parte da sua vida você deixou Jesus de canto. Você deixou Jesus, né, em uma parte que ele não poderia estar. Jesus tem que estar no centro da sua vida, no centro das suas emoções, no centro do teu coração e da tua mente. E ele vai dizer à tempestade, ó, para você ter uma noção, eu aprendi que até a natureza tem voz. Você acredita? Nesse texto de Jesus, Mateus capítulo 8, Jesus falou, olha, fica quieto, vento, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que acalmou e fez-se bonança. Cara, se até a natureza obedece à voz de Jesus, que essa ansiedade diante de Deus? Exatamente, tremendo. Que esse problema diante de Jesus, cara. As pessoas vão vencer, Dani. Vai ter muito testemunho nesse vídeo. Amém. Essas pessoas vão superar. Quem está afastado vai voltar para Jesus.
Quem não está em Jesus vai procurar ajuda nele, e quem está em Jesus vai ficar mais firme, porque vai contar testemunho. Essa fase de transição não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus e para essas pessoas ajudar muitas outras pessoas. Eu creio assim, Danilo. Exatamente, amém. Eu recebo isso daí, eu creio nisso também. Eu tenho certeza que as pessoas estão se identificando com isso, com essa palavra, né, de renovação, de renovo para a vida delas. Talvez elas estavam precisando dessa mensagem e essa mensagem chegou para elas. Eu creio nisso. Eu sei que chegou na hora certa, no momento certo. Que isso é transitório, isso é passageiro e que daqui a pouco ela vai aqui, na descrição desse vídeo, nos comentários, deixar o comentário dela de vida. Olha, assisti o vídeo lá de vocês, aquela mensagem mexeu comigo, foi para mim e eu tô aqui para dizer que eu venci essa ansiedade, eu venci o meu problema. E eu tenho certeza que Deus tem algo maior aí para nossa vida. E é sobre isso o nosso tema que a gente traz aqui, né, pastor? É justamente o ser humano no completo, para ele se transformar, para ele se edificar com essa palavra aqui que a gente traz, inspirada aqui, né, por Deus, que essa palavra nós jorre muitas vidas por aí, né? Traz um renovo espiritual, um renovo de mente, né? De um ser humano, de um líder, de uma pessoa que quer crescer, que quer enfrentar os desafios da vida aí como um gigante, né? Sim. Romanos 12:2 vai dizer para nós algo interessante. E não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conforme com a situação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar. Só vai experimentar quem se renovar e quem passar, superar. Superar. Entendeu? Superar Vencer. o medo, superar o medo, superar a ansiedade, superar a síndrome do pânico, superar a síndrome do burnout. Tem pessoas que não estão trabalhando por causa disso, mas você vai superar, vai ter uma renovação na sua mente, sua parte cognitiva, na sua parte sentimental, na sua parte espiritual, e você vai aproveitar e desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus para a vida dessas pessoas. Elas vão vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já recebo essa palavra também e tenho certeza que em casa o pessoal tem recebido. Então já vai acompanhando aí a nossa série. Se você não assistiu, volto para pedir para você voltar no episódio anterior sobre medo, a gente falou. Esse é sobre ansiedade e o próximo é sobre depressão, né, pastor? Depressão, exatamente. Pastor, e tudo tá ligado, né? O medo, a ansiedade, que se você não tratar essa ansiedade, vai gerar depressão, que é o nosso tema do próximo episódio. Então, as pessoas, elas precisam, né, desse renovo espiritual, desse renovo mental, que só através de Jesus, só através da palavra ela consegue absorver e ela consegue vencer as dificuldades. Tem pessoas que pensam assim, eu consigo sem Deus, ou né, não acredita, é ateu, né? E eu falo para você que está assistindo aqui, todos nós precisamos de uma base, todos nós precisando, se na guerra, né, os soldados estão lá guerreando, eles precisam voltar para uma base, eles precisam ter um campo para se refugiar, para se recuperar, para voltar para a guerra mais forte, mais capaz de vencer. Imagina você, se você não volta para uma base, para sua fé, ou para algo que você acredita, não independente da sua religião. Não estamos aqui para falar sobre religião e para falar sobre o ser humano, né, como um ser completo. Então todos nós precisamos de um apoio. Nosso apoio é Jesus, nosso apoio é na nossa fé, na nossa perseverança de acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então você precisa de algo para se segurar, para se apoiar. E Jesus Cristo, ele deixa isso gratuitamente para você. João 3,16, né? Ele deu o filho dele, né, para amar o mundo de tal maneira, né, que só se você quiser reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem esse direito aí que é gratuito, pelo amor de Deus. Exatamente. Vença o medo, vença a ansiedade, vai vencer a depressão, vai vencer essas crises emocionais e psicológicas, porque Jesus está no barco. O amor de Deus, né? O amor de Deus, é um amor incondicional. Rapaz, a gente fica maravilhado com isso, né, Danilo? Exatamente. Um amor que nos amou da forma... Eu falo por mim, cara, o amor de Deus pela minha vida, o quanto de coisa errada eu tinha feito. Mas, cara, ele superou isso. O que ele fez, né? Todas as nossas mazelas, todas as nossas debilidades, nossa fraqueza, né? O momento que a gente achava que estava indo para o caminho certo, ele falou, filho, não, volta aqui, tem algo melhor para você. E ele sempre tem algo melhor pra gente, Sim. né? O Gênesis 1, 26 a 28 fala que ele, né, a gente é a imagem e semelhança dele. Ele quer algo grandioso pra gente, ele quer algo tremendo. Então a gente só vai viver o potencial a partir do momento que a gente faz um autoconhecimento, uma autoanálise da gente, né? Saber que a gente é filho do Criador, filho do provedor do mundo. Então ele provê as nossas finanças, a nossa psique, o nosso casamento, a nossa estrutura social, a nossa base familiar. Então tudo é através dele e por ele, né? Sim, que maravilha.
Então, se você está aí vivendo ansiedade por algum motivo que seja, né? Pessoas vivem também essa ansiedade no casamento, né? Dificuldade, Sim, relacionamento problema, sexual. relacionamento. Tem relacionamento sexual hoje é uma grande dificuldade, tem pessoas que não conseguem procurar ajuda, né? Precisa procurar ajuda. Pais que não têm relacionamento com seus filhos, gera essa ansiedade também. Por que que eu estou falhando? Onde eu posso ser melhor? O que que eu poderia fazer? Né? No trabalho, não consigo ser o patrão que eu esperava, gera ansiedade. Pô, não estou conseguindo ser o funcionário que eles esperavam, gera ansiedade. Cara, gera essa ansiedade, mas aqui a gente está te falando, cara, tem solução, tem jeito, Jesus está aí para ajudar, tem profissionais para ajudar, para auxiliar, e nós temos a certeza que nós vamos vencer e vamos superar, assim como eu venci. Pastor, mas você também vence, passa por ansiedade? Nós passamos também, cara. Uma Todos ansiedade nós por um processo. enfrentamos, Eu quero, exato. a gente quer sair de um processo, de uma quantidade de pessoas para outro tanto. Gera um nível de ansiedade. Pô, eu tô ansioso para construir um projeto. Pô, é bem claro que eu falei para você aqui. Eu quero fazer uma escola. Sim. Então há uma ansiedade, só que eu tenho que controlar essa ansiedade. Em quem? Em Cristo. É colocar nas mãos dele, lançar sobre ele toda a ansiedade. Né? Ter um projeto de ter uma igreja melhor para os discípulos, de formar uma estrutura melhor. Nós andamos continuamente ansiosos, mas uma ansiedade controlada em quem? Em Cristo. Exatamente. A gente confia, coloca nas mãos, há um planejamento, há uma organização e há um passo a passo. Então a gente tem que entender isso. A gente não pode ferir os princípios, não podemos ferir o processo. Os processos nos fortalecem, nos forjam e nos levam a se tornar uma pessoa melhor, mais ungida por Deus, mais forte, mais hábil, mais habilidosa e mais preparada para o futuro. Então a gente precisa entender, vencer cada anseio e se preparar para os novos desafios, porque vão vir novas ansiedades. Exatamente. Só que a gente tem que estar preparado para enfrentar elas, né? É como que a gente está preparado, né? No que a gente está firmado. Pastor, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Essa mensagem foi tremenda para o pessoal que está assistindo a gente. Tenho certeza que vai contribuir, como a gente falou, né? Vai ter diversos comentários aí positivos sobre tudo isso que a gente falou, né? Destrinchou aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quero pedir para você, primeiramente, deixar a mensagem final sobre a ansiedade aí, o que Deus te tocar no seu coração, para o pessoal que está nos assistindo, e também depois falar do Dia das Crianças, né? Que o pessoal da igreja, da comunidade, está organizando lá. Então já deixa o recadinho final no nosso vídeo aí, para quem quiser ajudar, contribuir com a gente aí também. Primeira coisa, eu queria agradecer aqui, né, o presente, né? Olha, você vai ser abençoado aí. Que benção. Né? Eu Muito fui bom. abençoado por esse livro maravilhoso de alguém que venceu na vida, venceu a ansiedade, venceu o medo, venceu os anseios e fui abençoado. Vou comer deste alimento e sei que esse aqui vai servir de fonte de inspiração para muita gente que saiu de baixo. Exatamente. Saiu do zero, das necessidades, das dificuldades, que venceu as ansiedades do início, superou. Quero parabenizar, que lindo trabalho, lindo livro, linda capa, bem Obrigado, produzida, pastor. Parabéns. Quero parabenizar você, toda a equipe, todo mundo que esteve envolvido nesse projeto, né? E grato a você por este presente que vai ser guardado nas minhas prateleiras. O dia que você for em casa, você vai ter o benefício de ver essas páginas tudo descolado, porque eu li. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente está... Primeiro, já agradecer as pessoas que estão ajudando, né? Porque a gente começou esse projeto aí há menos de 15 dias. Menos de 15 dias, a gente já conseguiu a arrecadação dos brinquedos, né? Teve parceiros aí, amigos, que já nos auxiliaram. E a gente ainda precisa de algumas coisas. No comentário, se você quiser nos procurar, né? Nos procure, entre em contato com a gente. Ainda há algumas coisas, mais partes mesmo de doces, os detalhezinhos finais, né? Sim. De alimento, é parte final, a parte mais grossa da situação a gente já conseguiu resolver, graças a Deus e graças aos parceiros que têm nos ajudado, algumas empresas, né, amigo nosso, que a gente, né, sempre todo ano conta com eles, eles já nos auxiliaram aí, em menos de uma semana a gente já conseguiu fechar 80% de todas as coisas. Agora é detalhe, então se você sentir de ajudar, nos procure aí, a gente vai fazer, né, Dia das Crianças, dia 12, na nossa comunidade, pretendemos fazer aí, né, para as crianças da igreja, mas queremos alcançar aí de 500 a 600 crianças da comunidade, poder levar uma balinha, um presente, poder auxiliar eles aí. Então, se você sentir de ajudar, nos procure e nas informações aí abaixo, pedir nosso contato, a gente vai passar para vocês. Tenho certeza que vai ser abençoado, tá? E entender que outra coisa aqui nessa situação aqui, você vai vencer, cara. É isso que a gente tem que falar para as pessoas, Daniel. Elas vão vencer, cara. Hoje as pessoas precisam de pessoas que nos motivam, né? Exato. Pessoas para nos colocar para baixo tem um monte, para falar que as coisas vão dar certo. E o que eu quero dizer para elas é que elas vão vencer em Cristo Jesus, cara. É só uma fase, essa tempestade vai passar, esse deserto vai passar. Esse deserto não é para morte, é para fortalecimento, é para tratamento, é para poda, para que venha novos ramos, novas flores venham a nascer, nessas flores venham a nascer novos frutos produtivos, onde pessoas vão se alimentar através
desses frutos, e eu tenho certeza que será extraordinário, extraordinário. E se depois, com 2 minutinhos, você puder, 1 minuto para mim poder só orar por eles, abençoar essas pessoas, hoje eu quero finalizar com oração. Certeza. Vamos finalizar Diante com disso. oração, pastor. Tá com você. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Tá, então você que está em casa, eu quero estar orando por você. Não sei se você está na tua casa, dentro do seu carro, no seu trabalho, eu quero orar pela sua vida, diante desta fase difícil que você está passando. Quero te abençoar com oração. Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento agradecer a Ti por este momento tão extraordinário aqui nesse podcast, Pai. Queremos, ó Deus, pedir por cada ouvinte, por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada patrão, por cada funcionário, por cada pastor, por cada líder, Pai, por cada discípulo que neste momento está passando por uma luta, está passando por uma crise emocional, uma crise sentimental aí, entrou em transe e não consegue sair dessa. Pai, eu oro a Ti que se algum mal, Deus, está tentando intervir na vida dessa pessoa, Senhor, que o Senhor aniquila se for espiritual. E se for físico, Senhor, entra nas partes cerebrais dessa pessoa. Traga, Senhor, naturalidade nas suas células, nas suas emoções. Ó Deus, se o seu físico foi afetado, Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Jeová Jirê, aquele que produz a cura em nós. Então, Pai, produz a cura nessas pessoas, nos aparelhos internos, nos aparelhos externos também, Pai. E eu quero declarar que essas pessoas vão se superar, vão se fortalecer e vão sair abençoadas. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, querido. Declaro paz que excede todo entendimento, que ela venha guardar o teu coração, venha guardar a tua mente, venha guardar a tua vida, a tua casa, os seus projetos, os seus sonhos. E você vai viver o extraordinário de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Depois de toda a tempestade, vem a bonança. Eu declaro essa bonança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, Danilo? Amém, pastor. Tremendo. Finalizou aqui, ó, com nada mais, nada melhor do que uma oração para finalizar o nosso podcast com uma mensagem tão importante, né? E finalizar com amor, com uma palavra de carinho para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu tenho certeza que ela se sentiu mais próxima, abraçada ali, né? Com calente, né? Um coração mais disposto a ouvir essa mensagem nossa aqui, e tenho certeza que será uma chave aí propulsora para levar ela a nível extraordinário. Amém. Parabéns, muito obrigado aqui por essa inspiração de Deus e por trazer essa mensagem aqui. Nós queremos te parabenizar, né, por todo esse trabalho que você desenvolve, por sempre estar pensando no outro, né, desenvolvendo essa sua mentalidade cada vez mais forte, cada vez mais de vencedor, de sempre querer impactar a vida de quem está nos assistindo. Isso tem feito, isso está acontecendo, porque é o feedback que nós estamos recebendo do podcast. Em todas as plataformas, em todas as redes sociais aí, estão vindo comentários, estou recebendo pessoalmente, né, informações relevantes sobre você, né, de que você está sendo algo de extrema importância na decisão que a pessoa está tomando ali, de algo que ela precisa passar no momento. Então, parabéns por essa jornada, que Deus continue te abençoando grandemente, que eu tenho certeza que você vai chegar a nível que você jamais imaginou, em nome Amém. de Jesus. Recebo, Amém? recebo, em nome Recebe? de Jesus. Podcast, gente, ó, foi tremendo aqui, ó, fomos impactados. Esse estúdio aqui, ó, tá com uma energia sensacional, tá com uma energia surreal, que eu tenho certeza que vai estar passando aí através dessa tela para você. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo que está sendo tremendo aqui para as pessoas que estão precisando nesse momento. Então, já compartilhe esse vídeo, curta, porque o algoritmo vai entender que ele é relevante e vai começar a posicionar para as pessoas que estão precisando ou buscando sobre o tema. Então, acompanhe a gente nessa jornada. Um abraço para você e até a próxima.